Dia. Eu quero trazer aqui uma reflexão aqui para vocês hoje, que Jesus ele falou uma palavra muito interessante. Ele disse assim: graças te dou, ó Pai, que revelastes estas coisas aos pequenos e humildes e ocultastes dos grandes e entendidos. Em outro contexto, ele chegou para uma pessoa chamada Nicodemos, vocês conhecem essa passagem, e ele diz uma afirmação muito interessante. Ele diz para Nicodemos: você, mestre em Israel, e não conhece essas coisas? Existem quantos mestres por aí afora que não conhecem essas coisas? Mas quais coisas são essas que eles não conhecem? São as coisas relativas a Deus, são as coisas pertencentes ao Espírito, são as coisas pertencentes ao reino de Deus. Eles não conhecem, não entendem, não sabem o que é nascer de novo. É necessário o homem nascer de novo, mas o que é o homem nascer de novo? É o homem se tornar uma nova criatura, como diz lá em Efésios capítulo 4. O homem que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais. É a nova aliança, é viver a nova aliança. É ter a lei de Deus gravada na tábua do nosso coração. Isso não é difícil de entender, porque muita gente quer... eu quero conhecer uma teologia mais profunda, mas como que vai conhecer as profundidades de Deus se nem o básico não conhece? O apóstolo Paulo, em um certo momento, ele teve que repreender alguns cristãos, porque eles eram como crianças, ainda haviam necessidade de se alimentar com leite. Como que você quer passar para a 8ª série se nem a 1ª série você terminou ainda? Como que você quer fazer a faculdade se nem a 8ª série você concluiu? No reino de Deus é a mesma coisa, na vida espiritual é a mesma coisa. Como que nós queremos nos aprofundar em certas coisas se nem as mínimas coisas que nós aprendemos nós praticamos? Deus não vai dar crescimento nenhum, irmãos, para aqueles que rejeitam os rudimentos da doutrina. Se nem os rudimentos da doutrina de Cristo, se as pessoas não entendem nem o que é se arrepender de verdade, se converter de obras mortas, o batismo e a ressurreição, se as pessoas não entendem essas coisas rudimentares da doutrina, como elas querem conhecer as coisas mais profundas? Irmãos, isso não existe. Isso é loucura, pensar que Deus vai passar você, vai passar etapas, vai pular etapas da vida. A fé, ela tem um progresso, ela tem um processo de crescimento. E não tem como chegar nos níveis mais elevados se a gente rejeitar as coisas mais simples. E é muito interessante que nesse contexto atual, existem muitas pessoas que se outorgam, se dizem, né, se intitulam pastores, profetas, apóstolos, doutores, mas poxa, pelo fruto a gente vê que não são nada disso, né? Porque há uma grande incoerência no que eles dizem. Nós vemos ali no Novo Testamento, na igreja do primeiro século, a forma como eles procediam, o procedimento desses doutores, desses apóstolos, desses profetas. Nós vemos também no Antigo Testamento, nós temos uma base sólida para nos apoiarmos. E quando nós olhamos para eles, nós vemos que eles não estão de acordo com as Sagradas Escrituras. Logo, o Espírito que os conduz não é o Espírito de Deus, é um espírito de engano. Porque a motivação do coração desses homens é nada mais, nada menos do que a motivação dos fariseus hipócritas. É o dinheiro, é o status, é a fama, é o orgulho. Não é aquela motivação de Jesus que a si mesmo se humilhou até a cruz. Não é a motivação do apóstolo Paulo que conduziu ele até Roma para perder a cabeça. Não, a motivação deles quer conduzir eles aos altares da Roma pagã, aos altares a motivação deles quer conduzir eles até a mesa dos reis, como aqueles falsos profetas do Antigo Testamento. Entendeu, irmãos? Então há um grande problema nessa questão, né? As pessoas se dizem servos de Deus, mas o fruto delas é totalmente contrário ao fruto do Espírito descrito lá em Gálatas.
Em Gálatas nós vemos quais são o fruto do Espírito e as obras da carne. Então, irmão, não tem como as pessoas estarem cheias do Espírito de Deus e produzirem frutos ruins. Jesus disse isso, é claro, é uma coisa simples de entender. Não há necessidade de ficar falando aqui, mas a língua hebraica fala isso, no grego é assim, assado, lá, né? Não, nada disso. Jesus é muito simples, é uma linguagem simples que ele utiliza para se comunicar conosco. Ele é tão simples que ele veio como um carpinteiro comum, uma pessoa comum do dia a dia. Ele não veio como um doutor, nada disso. Ele só foi reconhecido como mestre porque realmente ele é mestre. A sabedoria dele excedia em muito a sabedoria dos fariseus. Mas ele não tinha diploma, irmão. Lembra disso? Ele não tinha diploma nenhum. Mas a comunhão com o Pai é o que faz a diferença. Então lembre-se sempre disso. A humildade é o que faz a diferença. A comunhão é o que faz a diferença. Jesus, ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O coração dele é diferente do coração de Satanás. Ele não é um coração orgulhoso. Ele se humilhou a si mesmo, tomando a forma de homem. Foi obediente até a morte de cruz. Então, irmãos, nós precisamos nos ater a isso. O que te motiva a querer ser um apóstolo? O que te motiva a querer ser o líder de uma igreja? O que te motiva a querer ser líder? Você não pode ser simplesmente um liderado? Seu orgulho é grande demais para ser um liderado? Pensa nisso, reflete nisso, tá bom? Porque, na verdade, irmãos, o maior é o que serve, tá? Nunca se esqueça disso. E qual que é a motivação do seu coração em querer ser líder? Reflete nisso, tá bom? Olha para si mesmo e pensa. Reflete. Busca a presença de Deus. Vê se é Ele mesmo que te escolheu ou é o seu coração enganoso que está querendo assumir uma posição que não é sua. Igual Esaú, né, que quis ir lá e fazer sacrifício, sendo que ele não era sacerdote. Como o rei Uzias, que foi lá e sacrificou. Se eu não me engano foi o rei Uzias mesmo. Não me lembro agora o nome dele. Que foi lá e sacrificou lá no altar o que não era para ser sacrificado. Ou talvez como os filhos de Arão que quiseram fazer sacrifícios, segundo foram levar fogo estranho para dentro do templo, procederam de uma forma que não era a maneira como Deus havia dito para proceder. Então vamos pensar nisso aí, tá bom? A motivação que te leva a praticar os seus atos é o que te vai fazer aceitável ou não diante de Deus. Beleza? Pensa nisso. Qual é a sua motivação? É servir a Deus verdadeiramente? É se humilhar? É seguir o exemplo de Jesus? Lembra mais uma coisa. Essa teologia da prosperidade é uma teologia muito barata. Jesus, ele era pobre. Os apóstolos não eram ricos. O apóstolo Paulo não se tornou milionário. Olha que a fé dele excedia em muito a nossa, hein? Então, veja bem, irmãos, aonde os seus líderes estão guiando vocês. Não pode um cego guiar outro cego. Será que eles estão enxergando de verdade? Em Isaías capítulo 1, diz que as pessoas estavam cegas. Elas têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Né? Estavam lá fazendo culto, fazendo sacrifício, orando, mas nada disso estava agradando a Deus. Por quê? Porque não havia uma transformação, não havia uma novidade de vida, não havia uma mudança, um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então, logo, eles, por mais que eles eram sacerdotes, por mais que eles estavam dentro da igreja, eles não agradavam a Deus. E fica para sua reflexão que no final dos tempos, no dia do juízo, muitos baterão na porta, toque, 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 toque. Ah, mas nós pregamos em seu nome, nós profetizamos em seu nome. Mas eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, Jesus, ele veio para transformar o nosso caráter, para transformar o nosso ser. Se não houver essa transformação, não adianta falar em línguas, não adianta pular, não adianta profetizar, não adianta querer ser o eloquente da história, o grande pregador, que na verdade é nadar, nadar, nadar e morrer na praia, irmão. Então, vamos buscar de verdade a palavra de Deus, vamos buscar a presença de Deus e deixar que ela venha impor a vontade de Deus em nossa vida e não nós impormos a nossa vontade. Tá
tá bom? Porque o mundo está cheio de falsos profetas e uma falsa teologia. Cuidado para que ninguém vos engane, é o que Jesus disse, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.